da Ericeira, com aquele peixe podre. Como é que se chama o peixe? Caneja de infundice. Não é imundice. Não, infundice. O que é que quer dizer infundice? Imundice? Infundice? Mas acho que é bom. Aquilo é... Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Então, pronto, mas já tudo o que disserem pode ser gravado contra Agora é censura. Ok, então hoje estamos aqui em Mafra, mais uma vez, agradecendo antecipadamente, como fazemos sempre, à Câmara Municipal de Mafra, pela disponibilidade dos meios que nos torna possível gravar semanalmente este podcast. E hoje, connosco, da esquerda para a direita, Manuel Graça, ao centro-esquerda, Não é um liberal. a Lourdes Gonçalves, não é bem liberal. Não sou liberal. Não é liberal, Sou de mas um esquerda centro-esquerda, É já o não é mau. lugar que eu gosto. E hoje está na moda o centro-esquerda. Portanto, Lourdes Gonçalves e à direita, não radical, mas conhecido como tal, o Fernando Pedroso, Muito bem. que hoje está connosco e são os três membros do painel residente. Não podemos contar com o Oliveira Dias hoje e, portanto, serão estes os três membros do painel que nos vão acompanhar no tema de hoje, que é a Lei da Nacionalidade, que fez correr muita tinta, ainda deve estar a fazer correr tinta na mesa do seu Presidente da República, porque ainda não está, digamos, ratificado pelo Presidente da República. Vamos ver se prossegue assim. Penso que já não pode ir ao Tribunal Constitucional, não pode? Não. Já não pode. Portanto, o Sr. Presidente deve estar em banho-maria com o assunto. Não, esta pode, porque isto é outra lei, já não é a lei dos estrangeiros. Esta é da nacionalidade. Sim, mas esta foi a tal que foi vetada. vetada no Tribunal Constitucional. Qual és? Qual? Esta é da nacionalidade. A nacionalidade já foi vetada, voltou, regressou ao plenário, Certo. foi revista, foi de novo Sim. agora já não pode voltar. Não, agora não. Certo. Não, mas essa não é dos estrangeiros. Já estou Não, confuso. não, esta é a Lei da Nacionalidade. Nacionalidade. É o que estamos a falar. Sim. E é disto que estamos a falar. Ok. Então Estamos hoje, a falar de ser português. Sim, tem razão. hoje voltamos à tradição, não é? Porque Português a tradição, aqui à volta, pelo menos, aqui em Mafra nem tanto, mas aqui à volta mantém-se muita tradição. Muita tradição, muita cultura e, portanto, voltamos aqui à tradição e ao centro-esquerda. Voltamos hoje aqui à Lourdes Gonçalves para arrancar com os seus comentários a esta nova lei da nacionalidade já recaustada e, portanto, com outras nuances que não tinha inicialmente. Certo. Lourdes Gonçalves, boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar o painel, o Graça e o Fernando e o António também por estarem connosco neste debate sobre o tema da Lei da Nacionalidade e também cumprimentar todos aqueles que nos vão ouvir e que nos vão ver no YouTube. Or not to be. Or not to be, no Notícias LX. Dizer também que estamos em Mafra e hoje, quando entrei nestas instalações do Palácio dos Marqueses, tive uma agradável surpresa porque há uma exposição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com resultados que o Conselho de Mafra apresenta nesta temática que eu acho que podem servir de exemplo para outros concelhos. Fiquei muito agradada de ver a exposição. Por outros concelhos que fazem fronteira com Mafra, não é? A área metropolitana de Lisboa, por exemplo. A área metropolitana vai até Setúbal, não é? É, não é? Sim, mas que caminha a Vila Real de Santo António justifica-se também. É. Certo. Foi.
Sobre a lei da nacionalidade, o que é que eu tenho para dizer? Há 2 ou 3 pontos que eu vou focar. Se calhar vou fugir aqui um bocadinho à parte política e depois, se houver uma segunda ronda, se calhar vou dar uma chega àquilo que o Fernando vai dizer, de certeza absoluta. Não percebo porquê. Também não percebo porquê. Já está Também não citado. percebo porquê. Quem será? Mas tenho aqui 2 ou 3 aspectos que não têm muito a ver com o facto político em si, mas com alguns ângulos que nós podemos abordar sobre esta lei. Eu estou a pensar, por exemplo, que o governo propôs que este novo regime se aplique com retroativos a 19 de junho de 2025. Ou seja, os pedidos que entrarem após esta data terão estas novas regras. E a minha questão a primeira é esta. Então, e os outros pedidos que foram feitos antes desta data e que efetivamente as pessoas não tiveram nenhuma resposta? Ou seja, daqueles 400 e tal mil que estavam por ser regularizados. Como é que esses processos vão ser regularizados agora? Como é que, com estas novas regras, mas então as pessoas apresentaram os documentos todos e agora as pessoas vão voltar outra vez a ser chamadas e voltar outra vez a apresentar os documentos todos? Ou serão despachadas? Ou serão despachadas, não sei, mas também há, na lei também há uma linha ou duas pós-despachos. Também há lá. Por isso, a minha questão tem a ver com isto. E a ver com as pessoas que já tinham os documentos entregues, como é que fazem agora? Porque as que entregaram após esta data, muito bem. Mas as pessoas estão há 3 anos em Portugal, ou há 4, que não têm a situação regularizada, o tempo delas só vai contar a partir desta data. Então, e aqueles 3 anos que teve para trás? Não contam para a nacionalidade. Porque a nacionalidade para uns vai ser conquistada ao fim de 10 anos e para outros vai ser conquistada ao fim de 7 anos. Ou seja, nós temos uma nacionalidade de primeiro patamar e uma nacionalidade de segundo patamar. Qual é a diferença? Dizem que é a língua portuguesa. Mas esses 7 anos não são para os palopes? São, por isso é que eu estou a dizer. Mas as pessoas que efetivamente pediram a regularização da sua situação há 3 anos atrás e que não têm, a data dos 3 anos não vale para nada. Ok? Porque só a partir da data de junho de 2025 é que começa a contar o tempo. Nem que estejam cá há 20 anos. Nem que estejam cá há 20 anos e que não estejam a situação resolvida. Pronto. Essa é uma das minhas questões. A outra questão é o que é que significa a ligação efetiva à comunidade nacional? Nesta lei, qual é o significado? Visto que não pode ser de ocasião, ou seja, mas como é que nós medimos que a pessoa tem uma ligação efetiva à comunidade nacional, a Portugal? É pela língua? É pela cultura? É por estar em Portugal há 10, 15, 20 anos? Efetivamente, medimos isto como? Com a integração? Com a integração? Como? Como? Não é? Como é que... Uma fita métrica especial agora. Pronto, graça... Tem a não é? solução? Eu posso complicar aqui mais um bocadinho. Como é que eu sei que uma destas pessoas é genuinamente português? O que é ser genuinamente português? Então, e os filhos dos portugueses que nascem na França, na Inglaterra, são portugueses genuinamente? Têm esta ligação a Portugal? São considerados portugueses? Há aqui muitas questões que não têm... Por isso é que eu disse que eu não ia falar bem da parte política e deixar lá aqui um bocadinho, Esperemos é que mas... não chegar aos testes do ADN. Pois, Vai exato. ficar complicado. Exato. Depois há aqui uma outra questão que a mim me levanta algumas questões, que é os filhos que nascem em Portugal. Não é? Antigamente a lei previa que a criança automaticamente adquiria a nacionalidade portuguesa e agora não. 5 anos.
Pronto, A pessoa tem e que atar agora, assim. são 5 ou são 3? São 5, são 5. Pronto, ou seja, é o tempo que os pais têm. Eu acho que uma criança, para entrar na escola, De residência oficial. sim, Se for para clandestino. entrar na escola, para ter acesso à saúde em Portugal, para, quer dizer, estar num regime de stand, ou seja, ainda não sabes se vais ser português, Mas tem acesso à saúde. certo? Mas ainda não sabes se vai ser português. Isso é outra coisa, mas tem acesso à saúde. Mas Isso ainda não Essa é que sabe. é a um direito. questão. Mas ainda não sabes se vai A ser questão é o português. que é que nós temos que ter que ser para sermos portugueses. Então, mas Mesmo aqueles que são filhos de portugueses. eu já disse que eu já eu perguntei, já- essa foi a pergunta anterior, o que é que isso significa? Eu vou tentar responder depois. O Fernando. Vou tentar. o vou Graça- tentar. Graça deu a fita. O Graça responde depois do Fernando. Ok? Mas o Graça já tem a solução, tem uma fita métrica. Pronto. Exatamente. Ora, É aquela esta fita questão- métrica elástica. esta Dá quest- sempre. a questão dos filhos estrangeiros nascidos em Portugal e não adquirirem a nacionalidade é uma das perguntas que efetivamente a nós tem algum peso. Eu diria que depois há aqui aquela questão dos portou-se mal e olha, perde a nacionalidade. Eu acho que isto tem muito para ser trabalhado. Durante 10 anos só. Sim, mas eu acho que isto não pode ser Mas visto isso assim. devia valer para todos, inclusivamente para os filhos de portugueses. Pois, eu acho que aqui o legislador vai ter que escrever muito bem isto, porque lá está. Não, já está escrito, só falta ser promulgado. Certo? É isso mesmo, Fernando. Vocês querem tanto esta lei assim, pronto, que conseguiram. O governo conseguiu. Pois, é verdade, é verdade. Vocês fizeram ali um jantar comício e lá foi a lei, Cambalacho. e lá foi a Cambalacho. lei da nacionalidade. Um jantar. Mas não chega, não chega. Eu já Esta digo, questão de perder a nacionalidade com crimes graves, com prisão efetiva de 5 anos ou mais, deixa-nos aqui a pensar em muita coisa. Vamos ver como é que isto depois está escrito no Diário da República. E para já eu disse. Um dia temos que fazer um programa o que é isso ser português. Por Muito acaso, bem, isso fazia era sentido. importante, era importante. O que é que nós achamos que é importante no ser português? Lá temos que ressuscitar o Luís Camões ou o Fernando Pessoa. Não esquecendo que Já há um que fala nos Salazares, não era um, eram 3. havia um tipo de cartão, um bilhete de identidade, eu ainda vi um, para os cidadãos nascidos nas colónias, que é era cidadãos de segunda. português de segunda. Segunda, sim. Português de segunda. E, portanto, isso não é novo, não é inovador. Era na República Como do Estado Novo, é isso, não É é? a Segunda Exatamente, República, se quiser. exatamente. como Era no Não, Estado para Novo. mim não é a cartões Segunda República, para mim é o bilhete de Estado identidade Novo. de cores diferentes também. É Estado Não, Novo. não percebi. Como também os bilhetes de identidade de cor diferente. Os bilhetes de identidade Mas do antes do português de Estado segunda? Não de segunda, que eram nascidos nas antigas colónias. Não eram amarelos. Ah, Eram já não me lembro. Rosa. Isso eu já não me lembro, que foi num Verdes outro ou projeto. azuis. Verdes é bom. Foi no projeto que nós tínhamos da TVL e realmente eu vi mesmo o cartão português de segunda. Que era um cidadão era português nascido de em segunda. Moçambique. Era português de segunda. Pode ter sido a inspiração. é Hoje são os de Cabinda, que são angolanos de segunda. Pronto, tem um Eu cartão de tenho um identidade. bilhete de segunda. Mas, era Mas da os de CP, da Cabinda são segunda os mais classe. altos. Era o meu. Distingue-se assim. Este programa hoje. Isto hoje Pá, promete. Então, depois os de vai Cabinda durar. distinguem-se dos demais porque são mais altos. Não, porque tem petróleo. São mais altos. Mas tem petróleo nos pés e faz-os crescer mais. Não. É. São pessoas mais altas. Ok, Mais alto, outros valores mais altos se levantam. muito bem. Então, Quem? então Sou eu? é o Sou eu. Fernando? É igual, é igual. Corremos à direita? É. Querem correr à direita? Pronto, É Fernando como isto está, Pedroso. neste momento, Portugal está tombado à direita. Muito bem. Muito obrigado. Uma saudação a todas as pessoas que nos veem e ouvem. O António Tavares, a Lourdes Gonçalves e ao Manuel Graça. E, como sempre digo, é um prazer estar em Mafra e hoje, com a particularidade de antes do programa, termos tido aqui uma tertúlia muito interessante Muito interessante. com verdade. pessoas de Mafra, que foi um privilégio, aliás. Bom, mas eu respondendo um pouco aqui àquilo que a Lourdes disse, porque é que nós estaríamos muito, porque é que eu estaria muito interessado nesta lei, eu devo dizer que de facto o Chega, e toda a gente sabe que eu sou militante do Chega, que o Chega foi fundamental para esta lei da nacionalidade,
como vai ser fundamental para a lei dos estrangeiros, como vai ser fundamental para a lei do retorno. Porque o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, já disse que a seguir tinha que haver uma lei do retorno. E portanto, eu percebo, digamos que o Governo adotou uma agenda, que era a agenda política do Chega, que não tem nada de mal. A lei que está agora da nacionalidade, como os meus colegas de painel disseram, já passou pelo menos no crivo, já está expurgada de algumas inconstitucionalidades que até poderiam não ser, porque ali era um estado de espírito dos juízes do Tribunal Constitucional, mas tudo bem. Agora, o que é isto de ser português? Bom, não é apenas ter passaporte. Ter um passaporte é partilhar da cultura, da história e dos valores da nossa comunidade. Eu sei que isto são valores, são conceitos vagos e indeterminados, como se diz em direito. São conceitos vagos e indeterminados que têm que ser preenchidos. Mas uma forma de preencher este conceito pode ser... Eu vou lembrar aqui algo que aconteceu no mundo, numa história recente, que foi a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos, após serem atacados em Pearl Harbor pelos japoneses, o que é que fizeram? Havia uma comunidade entre 100 a 120 mil cidadãos americanos de ascendência japonesa que foram isolados, foram internados numa zona e estavam à parte da sociedade enquanto durou a guerra. Nos anos 80, no final dos anos 80, os Estados Unidos pediram desculpa por este ato e até fizeram indenizações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós em Portugal estivermos a dar a nacionalidade a pessoas com uma matriz cultural diametralmente oposta à matriz cultural judaico-cristã, eu não estou a falar em religião, estou a falar em matriz cultural, é evidente que em caso de guerra, e o mundo já está em guerra, nós é que não sabemos, quer dizer, a opinião pública em geral não sabe, mas de facto há um estado de pré-guerra. Numa situação dessas é normal, em todos os países, se houver cidadãos que não cumpram esta matriz cultural judaico-cristã e que façam gala dessa situação, que apesar de terem a nacionalidade, mas não se querem nitidamente integrar, é evidente que pode haver desconfiança. E numa situação de guerra, já não é o poder, já não é o governo, já não são partidos políticos. É uma desconfiança da generalidade da população. Portanto, eu penso que nós temos de ter muito cuidado. Eu já não estou a falar pela posição do Chega, estou a falar a título pessoal. Temos que ter muito cuidado com esta situação para não acontecer, eventualmente, porque era lamentável se isso tivesse que acontecer em Portugal ou se acontecesse. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 1941, que eu julgo que foi quando foi o ataque a Pearl Harbor, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, se acontecesse em Portugal, eu lamentaria profundamente. Devo dizer já isto. Mas não sou capaz de antecipar que não pode acontecer em caso de guerra, porque em caso de guerra, pessoas com matriz cultural bem diferente da judaico-cristã têm aqui um problema. Depois desta introdução, eu queria dizer que há uma coisa que falta em Portugal, que é, nós em Portugal não podemos ter dezenas e dezenas e dezenas, há 1543 cidadãos estrangeiros, havia em 2024, em Portugal, que é mais de 15% ou 15% da população. Já é um número muito elevado e nós não podemos ter dezenas e dezenas de pessoas que não têm condições de habitação, não têm emprego, não têm nada, são completamente explorados. Veja-se os apanhadores ali de Alcochete, os apanhadores de marisco, não é de marisco, é da amêijoa. Nós não podemos ter em Portugal situações destas, portanto, e muitos deles até serão ilegais. O que nós temos que fazer com toda a lisura é
essas pessoas têm que ser identificadas, o país tem que construir centros de instalação temporária para imigrantes ilegais, vai ter que construir, vai ter que os instalar lá e vai ter que os repatriar para os seus países. Isto é, se forem ilegais. Se forem ilegais. Mas mesmo sendo legais, quando se verificar que há uma pessoa que é legal, que não é português, embora seja um imigrante legal, que não tem meios, comprovadamente não tem nem vai ter meios de subsistência, eu não vejo razões para o Estado português suportar estas pessoas. Porque são os impostos de quem trabalha, que paga isto. Eu nem sequer estou a fazer demagogia. Estas pessoas têm que retornar aos seus países de origem. Isto, que há humanidade, está bem humanidade, mas eu até acredito nessa humanidade, mas quando o país tiver condições para dar todas as condições de humanidade aos seus nacionais. Enquanto isso não existir, é evidente que não é possível esta situação. Depois, eu gostava de dizer que esta lei foi aprovada pela direita, Chega, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. A direita, quando quer funciona em bloco, e aqui funcionou e funcionou bem. E depois eu cometi um lapso de início, que era sobre a questão da constitucionalidade. Eu julgo não, tenho toda a razão, mas ainda há uma hipótese de ser suscitada. Eu já estou afastado dos tribunais há muitos anos e pouco fiz também, devo dizer, advocacia pouco fiz, mas lembro-me que se pode suscitar em determinadas matérias, em sede de julgamento, a inconstitucionalidade de determinadas, e pode-se fazer recursos para o Tribunal Constitucional, ou podia-se. Eu julgo que isso ainda estará em vigor, e, portanto, é a via que há para suscitar, para quem quiser, obviamente, e não tem mal nenhum, quer dizer, é legal, estamos a viver em Portugal. Alguns aspectos, eu acho que já vai longo a minha interpretação, alguns aspectos que eu gostava de dizer é que falta a ampulheta. De facto, a nacionalidade só dada a pessoas que tenham meios de subsistência comprovada. Eu julgo que isso é muito positivo. O facto das pessoas, durante 10 anos, poderem perder a nacionalidade se cometerem crimes puníveis com penas iguais ou superior a 4 anos, creio, também é positivo, do meu ponto de vista. E outra coisa positiva foi os judeus sefarditas já não conseguem obter nacionalidade, também é uma questão positiva. Mas os vistos gold continuam. Relativamente a outras questões, eu julgo que ainda falta ver a lei do retorno e a lei dos estrangeiros, e aí vamos ver o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer com o Tribunal Constitucional, mas eu julgo que vai atrapalhar, como sempre faz, neste tipo de matérias. Também já falta pouco tempo. Já falta pouco tempo. Pouco tempo. Ok. Então... É verdade, falta pouco tempo. Falta. Portanto, agora é o Manuel Graça. Toca aqui à extrema-esquerda, sim. À extrema-esquerda. Muito obrigado. Boa tarde a todos, bom dia a quem nos ouve, a quem nos vê, e é um gosto voltar à atividade para mais um podcast Rasgar Ideias. Obrigado, António Tavares, obrigado, Fernando Pedroso, Lourdes Gonçalves e à Câmara Municipal de Mafra por esta oportunidade, mais uma, de utilização dos seus meios. Bom, a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade, espero que não fique tanto tempo na gaveta do Sr. Presidente da República para promulgação, para passar a ser efetiva. Eu gosto só, não se gosto dela, tenha-se dela a ideia que se tiver. É uma questão de que foi aprovada depois de uma revisão, faça uma rejeição por parte do Presidente da República anterior, um veto, que subiu ao Tribunal, que veio do Tribunal Constitucional e, portanto, o Sr. Presidente mandou para a Assembleia da República, e é de lá que advém esta nova redação. Portanto, o Sr. Presidente que se apresse a promulgá-la para que, pelo menos, a sociedade, goste ou não goste, saiba com que instrumentos se deve reger. Esta é algo que deve ser prioritário na ação que já há pouco tempo resta ao Sr. atual Presidente da República, para que não deixe na gaveta leis ad eterno, como aconteceu com a lei
das lanchas voadoras Muito bem. e que permitiu que as nossas polícias não tivessem meios de suster a detenção das lanchas voadoras e foi preciso acontecer um trágico acidente da morte de um Promulgou soldado no dia seguinte. e no dia seguinte estava promulgado. Exatamente. Isto são lesa património, como se costuma dizer, em termos da sociedade, seja ele quem for o Presidente da República de Portugal. Não deve ser permitido e deve ser denunciado. Portanto, Sr. Presidente da República, diretamente para Vossa Excelência, promulgue a lei. Agora, sobre a lei e sobre a opinião que eu próprio emito, tenho que ela foi, efetivamente, como aqui já foi dito, aprovada pela direita do atual Parlamento, da atual composição do Parlamento da Assembleia da República. Outros partidos que não votaram reclamaram, enfim, é a sua vida, é da vida, não é? Mas onde é que está, e é a leitura que eu faço, a verdadeira palavra choque no meio desta lei que foi aprovada, que acabou por fazer com que os pratos ficassem acantonados uns à esquerda e outros à direita. Não houve aqui consensos. Para mim está na introdução do artigo 6º nesta lei, que na sua linha I passa, e devo passar a citar, diz: devem possuir capacidade para assegurar a sua subsistência. Portanto, estamos a falar do conjunto de cidadãos que, requerendo esta lei da nacionalidade portuguesa, entre as diversas linhas têm cumprido, esta linha que agora foi introduzida deve ter que fazer prova de que não andam na mendicidade. Estão cá, em pleno direito, como qualquer outro cidadão. Não são reformados. Não são. Não ganham os 350 euros, portanto, exatamente, ganham mais. Têm que provar. Esses têm direito à subsistência, com 350 euros. Exatamente. Bom, mas vamos admitir que virão, sem capacidade de subsistência, alimentar ainda mais os índices de pobreza já existentes em muitos portugueses, que, infelizmente, ou têm rendimento mínimo social ou têm uma pensão de miséria. Permitam-me, porque a Segurança Social tinha na cabeça de um tinhoso, como dizia a minha mãe, para sempre deitar abaixo os pedidos de melhor compensação nas pensões. E, portanto, se isto já existe para os portugueses, cá estão, aqueles que não trazem capacidade de sustentabilidade económica para fazer face à sua vida, virão engrossar os pobres portugueses ou dedicarem-se ainda à mendicidade, que é abaixo do nível de pobreza. E é isto que nós queremos? É a pergunta que deve ficar. Ou hoje as esquerdas no Parlamento tanto gritaram por este artigo, agora introduzido, por a linha I, é verdade, gritaram, mas esquecem-se que esta mesma linha já existia através da lei 37/81, criada e introduzida no léxico português legislativo por Francisco Pinto Balsemão. Foi quem assinou o decreto-lei. E que foi alterada, esta mesma lei 37/81, durante o primeiro governo de José Sócrates, governo do PS, introduzindo então a linha E, que dizia, passo a citar, possuírem capacidade para reger a sua pessoa e assegurar a sua subsistência. E assegurar a sua subsistência é exatamente com uma linguagem diferente, porque o português é riquíssimo. Português não é o português que é riquíssimo. A língua portuguesa é riquíssima. Atenção. Atenção. Portanto, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que mudou foi a posição. Antigamente era a linha E, agora passou a ser a linha I. Que é mais... Portanto, subiu de nível. O resto é um pouco panfletário para mim, andar à volta desta matéria. Sim, iremos sim entrar em questões que têm a ver com a dignidade que os imigrantes devem merecer aqui em Portugal ou em qualquer outro país ocidental, da maneira como nós conhecemos a vivência ocidental. E, portanto, não é essa a realidade, infelizmente, para muitos daqueles que ainda veem Portugal
como uma miragem económica, como os portugueses da década de 60 Viam viam a França. França e o Luxemburgo e a Suíça. Nós hoje estamos exatamente a receber aquilo que nós também procurámos nessas décadas, e quando fomos para lá. Mas entramos aqui, de facto, de uma forma mais refinada. Na altura, quer nesses países, quer em Portugal, não havia um conjunto de legislação que obrigasse, tinha que saber a língua, tinha que saber isto, tinha que saber aquilo. Mas nós, portugueses, sempre que migramos para eu não digo para o estrangeiro, era aqui para a Europa, mas era aqui ao nosso lado, nós próprios, na nossa cultura, nos educávamos para que respeitar os países para onde íamos à procura do nosso pão, Integrar. falar a língua deles e ser os mais amistosos e amigos e conhecer a cultura desses povos. E por isso os portugueses foram sempre vistos como um povo socialmente muito aceitável. Em todo o mundo. Em todo o mundo. Coisa que nós hoje estamos numa realidade absolutamente distinta. No entanto, travar a nacionalidade que implica, como há pouco a Lourdes Gonçalves disse muito bem, em relação aos filhos daqueles que, estando cá, depois de nascerem cá, nos nossos hospitais, ou nas ambulâncias, que são os novos hospitais sobre rodas que temos aí, adquirem, ainda têm que ficar 5 anos para adquirir a nacionalidade portuguesa, já não me parece bem. Porque a lei internacional prevê que se houver um nascimento a bordo de uma aeronave Certo. ou de um navio em águas internacionais, automaticamente esse nado que acabou de nascer adquire a nacionalidade da propriedade do país, da aeronave ou do navio. E, portanto, aquilo que se recomenda quase para contornar esta lei aos imigrantes que aqui, quando estiverem à beira de ter uma criança, em vez de chamarem os bombeiros e nascerem numa ambulância, no novo hospital sobre rodas, apanhem um avião, se tiverem dinheiro, ou embarquem e vão nascer em água internacional, porque adquirem logo Apanham um avião para os Estados Unidos e a partir dos Açores já são americanos. Por exemplo. Não, mas e por enquanto disse. Ok. Vamos ver como é que nisto... E aqui o Manuel Graça tem especial responsabilidade. Vamos ver como é que nisto ficam a posição que eu tenho aqui realçado dos reformados que não têm condições de subsistência. Se também vamos pegar nos reformados e recambiá-los aí para um país qualquer. Vejam lá por onde é que vão recambiar, porque eles só ganham 350, 380 euros. E uma peça de teatro que dizia e não se podem exterminá-los. Pois, se calhar. Okay. Mas o gás está caro. O gás está caro. Feita pela cornucópia. Ainda. O gás está muito caro e, e as câmaras municipais não têm dinheiro para isso. Então, ok. Bem, vamos então. Passa a outra e não a mesma. Neste caso, e não a mesma. Ok, isso. Então, a Lourdes Gonçalves tirou uma série de apontamentos. Tirei aqui. Era para ver se a caneta escrevia. Espero que esteja aí considerado. Para responder ao Fernando Pedro. Há aqui uma para responder ao Fernando. Há uma, vá lá. E não se esqueça dos reformados que não têm condições de subsistência. Não sou ministra da nem sequer ganham o ordenado mínimo nacional, que é o mínimo que António, as não pessoas sou ministra da Solidariedade Social. Mas fala com eles. Mas falo com eles, é verdade. Mas não sou. Não, eu tenho aqui um apontamento. Fala, mas às vezes não é ouvida. Desculpa. E eu e mais uma data deles. Falam baixo. Pois. Eu não sabia, mas pelo discurso do Fernando, eu fiquei a saber que a apanha da ameijoa no Tejo vai acabar quando sair a lei da nacionalidade. Eu não disse isso. Mas vai acabar, porque é com esta lei que nós vamos deixar de ter estas pessoas na apanha da ameixa no Tejo. Depois, eu tenho aqui outra que é a percepção que nós fazemos às vezes. Eu acho que em torno da lei da nacionalidade e da imigração nós temos muita percepção e poucos dados. E não temos dados. Como é que nós podemos dizer, e efetivamente, o imigrante, quando vem para um país, vem à procura de melhores condições de vida. Vem ganhar dinheiro para sustentar a sua família. Este é o objetivo.
nós temos os resultados na Segurança Social da quantidade de dinheiro. Aumentou ou diminuiu? A receita da Segurança Social aumentou. Então, a percepção que temos é que estes imigrantes vêm para Portugal para pedir. Então, a Segurança Social não aumentava assim. Às vezes, não quer dizer que não haja casos. Concordo. Mas a maioria, e é estas as percepções que nós vamos tendo, porque não temos dados. Faltam-nos aqui dados. Porque quando se diz que os nossos imigrantes... eu não queria falar nisto, mas vou falar. No cartaz do Bangladesh... Aqui ninguém obriga. Mas eu vou falar. No cartaz do Bangladesh, não é? Toda a gente ficou a pensar. Nós temos o país invadido de pessoas que vieram do Bangladesh. E depois soubemos que aquilo era 0,5%. Temos mais brasileiros em Portugal do que temos malta do Bangladesh. 5 não. Mas estas percepções que às vezes como isto dos imigrantes. Eles vêm para cá. Primeira versão que nós ouvimos há uns anos atrás. Os imigrantes vêm para Portugal para roubar o trabalho aos portugueses. Esta era a primeira versão. Depois passou desta versão para dizer, não, agora os imigrantes vêm para Portugal, mas não é para trabalhar e para ter ordenado. Vêm para cá para terem subsídios. Já mudámos. E se calhar daqui a uns tempos nós vamos mudar ainda para outra. Isto são tudo percepções. Mas isso são não é tudo o mesmo. Lourdes, mas não é tudo o mesmo saco. Porque, por exemplo, os brasileiros, grande parte deles na construção civil, não tem nada a ver com aqueles estrangeiros, que eu até nem considero muito brasileiros estrangeiros, mas pronto, com os estrangeiros que estão na apanha da fruta, no Alentejo, são realidades muito diferentes. Porque os brasileiros trabalham, por exemplo, na construção civil, até ganham bem. Certo, e não é só isso. Olha, nós também tínhamos cá muita malta dos países de leste, trabalhavam muito bem na construção civil. Aqueles doutores. E também ganhavam muito bem. E no país deles, eles tinham um curso superior e cá trabalhavam nas obras. Mas eram fantásticos e nós gostávamos imenso deles. O que é que nós não gostamos? Não gostamos do pessoal que anda com aquela mochila às costas. Esse é que a gente não gosta. E depois dizemos que eles são indianos, que eles são paquistaneses. Mas eu vejo muita gente... É isto. É este senso comum. Mas depois ouvimos notícias como estas, que é o 10% ou 15% dos empresários brasileiros vieram para Portugal. Agora já estão de saída outra vez. Mas há uns anos atrás, 10 a 15% dos milionários brasileiros vieram para Portugal. Isso é que é bom. Os vistos gold, isso é que é bom. Os chineses a comprarem casas e os americanos a mais de $500 milhão, isso é que é bom em Portugal. Nós temos de ter... eu não estou fora de que haja casos, haja fiscalização, que é o que eu costumo dizer, haja fiscalização e que o país e quem tem a responsabilidade da fiscalização que a faça. Não estou fora disso, mas uma coisa é nós dizermos isso com dados e outra coisa é nós dizermos isto na base da percepção. E há muita gente que se alimenta da base da percepção. E eu acho que isto aqui é um erro. Há muitos brasileiros que estão em Portugal por questões simplesmente de segurança. Pronto. Também. Segurança. Também. Nos países e na zona onde vivem, grades. E, aliás, nós vimos nos filmes e nos documentários, eles têm grades por todo lado. Eu vou terminar. Eu queria abordar aqui esta questão... Não termina. E vou terminar. Mas eu não tenho muito conhecimento dela para abordar. Mas vou abordar naquilo que acho que é a minha opinião e que o Fernando falou aqui, que é a questão da guerra. Então, e se Portugal entrar na guerra, quem é que vai para a guerra? São os jovens portugueses que são chamados. Sim, não são os estrangeiros. Pois, exato. Nossa, jovens e Ora, se e eu adultos. tenho uma lei da nacionalidade que leva 10 anos, se o miúdo que nasceu em Portugal só ao fim de 5 é que tem... Não, mas não é ao fim de 10 anos. A pessoa pode perder a nacionalidade até 10 anos. Não. Sim, certo, sim. Certo. Está certo. Mas ela está a dizer outra coisa. O que eu estou a dizer é que o tempo de residência exigido por lei vai subir para 10 anos para a maioria dos Sim, mas esses não têm a obrigação de ir à guerra. Pois, estes não têm. Claro, não e são os portugueses. miúdos que nascem em Portugal, que só ao fim de 5 anos é que têm a nacionalidade, também não sei se são obrigados.
Enquanto não forem portugueses e não tiverem Não tiver idade para ir à tropa, não podem. Não, se calhar eu, se fosse pai ou mãe, eu se calhar também não me interessava que eles tivessem a nacionalidade portuguesa. Mas Mas isto eu não falo sem primeiro... Para não ir à guerra. Pois, eu não falo isto sem primeiro ir. E aqui eu concordo com Isso é com o outro Graça, tema que temos que falar aqui um os dia. miúdos nascem, lá está, no avião, no paquete e pumba, E já está. já está. E depois aqui, é isto, na Não, ambulância. mas É o pedido de compra. Você para quando são viajar em de águas, barco e de avião tem que ter pedido de compra. Certo, Lourdes, quando são internacional. águas internacionais é uma situação que não tem país e então subsidiariamente é a bandeira do avião, porque depois os pais Ou do podem barco. dizer não, mas eles são Mas tem nacionalidade. não têm nacionalidade automática, é subsidiariamente. Depois há aqui outra questão, os países têm sempre duas formas de decidir a nacionalidade. É que eu vou falar em português. Há aqui termos latinos, não vale a pena agora aqui para o Já nosso lá vai. aqui para o O nosso Império Romano já Não, acabou. mas são assim que eles, os juristas utilizam isso. Mas é por nascer em Portugal, é o solo, é o ius solus, pronto, ius solo, ou é Ou é iuris sanguíneo. sanguinis, Então. que é sanguíneo. Há as duas situações. E os países, ou pode ser uma situação mista, e os países, normalmente, o nosso critério anteriormente, eu julgo que até era do solo, era o critério do solo. Certo. Mas os países têm toda a legitimidade para legislarem de forma diferente, como Foi o que aconteceu agora. aconteceu agora. Portanto, isso é normal. Foi o que aconteceu agora. Sim, mas... Esta foi Mas se essa és- a diferença. Sim. Não é pelo solo, mas é pelo sangue. Seja lá, Certo? seja, é lá, o que temos agora. seja lá o que for. Mas antigamente não era. Era Está pelo bem, mas solo. não quer dizer que não se alterem as coisas. É só isto. Eu só queria pôr aqui um parêntese reto. Porque... Não vai falar dos reformados. Não. Vou falar de Dom Afonso Henriques. Só para vos dizer que o Dom Afonso Henriques, quando É o nosso primo. conquistou Lisboa, uma das medidas que ele tomou foi fazer escravos cerca de 1000 moçárabes. E, portanto, isto é como ao vinho do Porto. Já E vem a de seguir longe. construir a sede catedral. Já por que era a cima sede do Benfica. A sede do Benfica é uma instituição. Isso, cuidado. Por cima de uma mesquita. Bem, Pois é que isto se eu puder aqui dizer uma coisa rápida, pode, Eu mas, já terminei. mas a seguir... pode não, é a sua vez. é a minha vez. É a sua vez. Pois agora estava a pensar que era o Manuel Graça. Mas Não, Fernando Pedroso, vamos lá força. ver. Há aqui um problema que eu tenho que dizer, que é os portugueses, quando emigraram lá para a França, para o Luxemburgo, para a Suíça e até para a própria Alemanha, Alemanha Federal, na Para a altura. Alemanha, sim. A Alemanha Federal. Agora é que já é a Alemanha, mas na altura era a Alemanha Federal. Ou mesmo para a Venezuela, também havia muitos. Também Para o havia muitos. Brasil, Para o Brasil e tal. Essas pessoas não iam de facto à procura de subsídios, até porque muitos iam ilegais, e se chegassem lá, se fossem... Se fosse, mas se tinham lá fossem alguém da família. tinham Fernando alguém que Pedroso. os chamavam, se fossem requerer eles tinham onde é que trabalhar, e foi com esse trabalho, coisa que é diferente aqui, as pessoas vêm para cá, muitos até vão logo aos hospitais, vão logo aqui, podem logo ter os benefícios todos, é uma situação bem diferente. Relativamente à amêijoa, eu acho que o problema da amêijoa resolve-se com fiscalização. também Infelizmente, o Estado português Concordo. está a fracassar a todos os níveis e deixa que aquela pouca vergonha, aquela exploração de mão de obra, que é uma vergonha, Só depois das mortes. aquilo é completamente inadmissível que o Estado português, e eu não estou sequer a fazer uma crítica às polícias porque não têm meios, é ao Estado português que não dá os meios Ó, para Fernando, essa, mas deixa-me para essa só dizer situação. uma coisa. Só gostava de dizer É outra só dizer isto. O rendimento que dá. É sobre isso que eu vou dizer. A Segurança Social, de facto, há aqui muitas contribuições da Segurança Social de imigrantes. Sim, isso também dá. Mas eu estou a falar da Segurança Social, as contribuições dos imigrantes. Mas isso são imigrantes legais. O problema não... Atenção, Mas ninguém... quais imigrantes? Mas quais imigrantes é que fazem esse desconto? É que São imigrantes que têm contrato de trabalho. são aqueles que estão na construção civil? São os brasileiros? Não, Quais são imigrantes que têm contrato de trabalho e descontam. São imigrantes legais. O Trabalham no problema setor da agricultura. também. Não, Isso quase não... a esmagadora maioria está...
O problema... É porque as grandes Regularizar. explorações hoje em dia da Regularizados. agricultura, exatamente, têm mesmo que estar por causa dos fundos Eu, europeus. eu não tenho aqui os dados, mas eu um dia deste estive a ver, ao nível destes 1.500.000, porque a Segurança Social tem dados, nós sabemos. E eu penso que era eu fiquei com a ideia que era 1/3 destes imigrantes contribuíam regularmente para a Segurança Social. 1/3. Não sei. Não tenho esse mas esse número existe. Eu não tenho. Pode não estar rigorosamente, mas eu andei a ver isso porque tinha interesse em saber. Portanto, o problema não é, como o Chega diz, e como eu também digo, pessoalmente, o problema não são os imigrantes, o problema é a imigração descontrolada e ilegal. O país não tem que receber centenas de milhares de pessoas que vêm para Portugal, que não têm emprego, que não trabalham, que não trabalham porque não há. Eu não estou a dizer que as pessoas são preguiçosas, não é isso que eu estou a dizer. O país não tem que suportar estas coisas. O país tem que pedir e receber os imigrantes para os quais haja habitação e trabalho. Em França, na Suíça, no Luxemburgo, enfim, na Alemanha, era a década de 60 e havia uma reconstrução desses países que estavam completamente destruídos pela Segunda Guerra Mundial. E, portanto, havia trabalho para toda a gente. As pessoas iam clandestinamente, mas começavam a trabalhar e, ao fim de algum tempo, conseguiam regularizar a situação E tinham poder dela. económico. Esses países eram ricos. Eram ricos, tinham poder económico. E tinham o efeito do Plano Marshall na altura, que nós... nós também fomos tivemos... integrados. Não, fomos integrados no Plano Marshall, mas foi uma coisinha muito pouca, apesar de não termos sido beligerante na guerra, mas tivemos uma coisinha muito pequenina, muito pequenina do Plano Marshall. O Salazar fez muita pressa em devolver aos americanos o mais rapidamente possível. Mas tivemos um bocadinho do Plano Marshall. Portanto, eu acho- as coisas são totalmente isto- diferentes. Portugal não pode ser uma pensão para indigentes a céu aberto. Eu acho que isto Peço é uma desculpa, mas não pode percepção errada. Não concordo. Acho que isto é uma percepção errada. E há aqui um pormenor que vocês não abordam, mas que eu estou sempre a abordar. E já escrevi sobre isso. Eu gostava de Que é ver as os mulheres. portugueses... Eu gostava de ver que vocês falarem mais nas mulheres. Eu gostava de nas ver os mulheres dos portugueses com a imigrantes. mochilazinha, cor de Há laranja muitos, ou há amarelo muitos. ou verde, Mas há muitos. a distribuir. Eu até acho que há aqui muitos. pessoas do painel que também trazem a sua mochila. Não há Mochilinha. muitos. Mas eu gostava de ver os portugueses. Não há portugueses. Nós ainda, Com mochila não há eu já o português disse e torno a dizer. A economia portuguesa precisa dos imigrantes. Nós não tínhamos mão de obra nas explorações agrícolas, nós não temos mão de obra. Nós não temos mão de obra Mas para claro, limpeza. estamos de acordo. E Nós na não temos, hotelaria. mas, e agora Na hotelaria. eu sei qual é a resposta. A resposta é então, mas os portugueses não fazem porquê? Nós não temos portugueses para fazer. E depois vão dizer a seguir, não, mas a gente paga mal os ordenados. E então? Pois é. Mas Pois já é. pagamos mal os ordenados há tantos Mas anos. a Lourdes Pois é. está Não a é? dizer, mas é que Mas lá eu porque acho já fazemos há muitos anos, não é razão para não deixarmos de Pronto, fazer. agora eu Mas acho eu que acho este governo que está deve de aumentar não 50 euros no salário mínimo, mas deve de aumentar 200 Mas, euros. Tem os Lourdes, outros eu que cá penso que estiveram eu antes. agora não vou defender, Impossível, não vou não é? defender o governo, até porque Isso é não. impossível. não é? Mas o governo e até o próprio Chega, não por atenção, porque o Chega, o governo adotou a agenda do Chega, isso é evidente, nesta matéria, mas não está dito Vai que pagar a caro. imigração está proibida. Vai Atenção, pagar caro. o que regula é a imigração, porque a imigração faz falta na hotelaria, no turismo, na agricultura, nas obras públicas, com certeza que faz falta. Agora o problema é este. Nas obras públicas, as empresas de obras públicas vão fazer entrevistas com as centenas e centenas de imigrantes que pululam por este país. E não contratam ninguém. Porquê? Porque a questão não é essa. Há gente aqui, muita dela não tem preparação para trabalhar na construção civil. Quando se vai contratar um pedreiro, tem que ser uma pessoa com formação de pedreiro e tem determinadas especificidades que é muito melhor contratar no sítio onde eles existem. Aliás, o exemplo da Carris Metropolitana, cujos motoristas é o exemplo, definiu o perfil e foi buscar ao estrangeiro e houve autorizações para as pessoas verem tudo legal. É assim que tem que funcionar. Não é as pessoas estarem aqui à espera que lhes ofereçam um trabalho que não aparece.
peço desculpa, mas isto faz-me lembrar os tempos obscuros do fascismo. Porque no fascismo é que nós no Alentejo, nós no tempo do fascismo é que tínhamos no Alentejo, junto àquelas praças centrais, à Jorna, o capataz do senhor feudal, bem, não era senhor feudal, era do latifundiário, eu disse o senhor feudal de propósito, mas do senhor latifundiário, e tu vens trabalhar, e tu vens trabalhar, e tu vens trabalhar, e amanhã já não trabalhas, e depois vem outro, e depois vem outro. Isto é o que está a acontecer em Portugal. Aqui nos portos de Lisboa. Com certeza. Também essa escolha. Isto tem que ser regulado, e as pessoas que têm que vir, têm que ser previamente. Eu peço desculpa, mas a minha vida profissional obrigou-me a recrutar muita gente no estrangeiro. E era assim que funcionava. As pessoas eu tinha que obter um visto de trabalho, selecionava as pessoas e depois, através lá das embaixadas, as pessoas obtinham um visto de trabalho, depois chegavam a Portugal. Inclusivamente tinham que ter um seguro de saúde antes de serem integradas no seguro de saúde da empresa onde eu estava. Essa parte. Pois, isso. Essa parte que o Fernando acaba de aqui introduzir faz-me lembrar que, de facto, havia toda essa necessidade. Mas havia uma necessidade que, adaptada àquilo que também a própria Lourdes aqui falava da percepção, eu acho que é mais o achismo. Nós achamos que o Montenegro é que veio com esta da percepção e como vem agora com uma nova maneira de falar sobre as despesas da Segurança Social, mas enfim, e do Serviço Nacional de Saúde. Mas, em relação à mão de obra que é necessário contratar, que todos sabemos que é necessária em Portugal, nomeadamente para a construção civil, onde não acontece a mesma coisa que acontece na mão de obra que é recrutada para a agricultura, existe um aspecto que também leva a que a esmagadora maioria dos trabalhadores recrutados para a construção civil sejam brasileiros. E não tem nada agora a ver com a nacionalidade do A ou do B. É a língua. Hoje em dia, as obras, a derrapagem no tempo é um custo elevadíssimo para o empreiteiro e para o próprio dono, que acaba por pagar muito mais nessa derrapagem. E a facilidade do diálogo é uma das partes que é a escolha. A escolha vai por aí. Não quer dizer que sejam os melhores técnicos, porque se calhar depois vai-se ver e todos dizem, olha, eu preciso para fazer aqui uma parte para as ferragens. Sabe? Claro que sei. Depois não sabe. Sim, mas há formas. Muito bem. O que não acontece já para a hotelaria e não acontece para a parte da agricultura. Esta parte da regulação, e termino com isto, de trazer face às necessidades portuguesas ainda existentes, não pode ter o facilitismo da parte de alguns agentes políticos que eu nunca vi o Chega a criticar este que eu vou dizer. O atual Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Critica. Quando o senhor Presidente da República, numa visita a Timor, convidou os desempregados timorenses a virem para Portugal, que tinham aqui trabalho. E depois foi-se ver, eram os cerca de 50 que rodeavam a igreja de Arroios, nas suas tendas, porque estavam cá há 2 anos. Mas olha que o Chega criticou isso. Sem nada. Sem nenhuma oportunidade de trabalho. E, portanto, um político com responsabilidade, seja eu oriundo de que força partidária ou seja, tem que ter esta noção da responsabilidade e tem que ser o primeiro garante de que situações que eu há pouco critiquei, dizendo que poderão atingir a mendicidade, que estas situações nunca venham a acontecer. Disse. E pronto, vocês não querem falar nas mulheres, não é? Não, nas mulheres dos imigrantes. Quando falo na questão dos imigrantes, de uma maneira lata, falo naquilo que é a simbologia do homem. O homem, quando está simbolicamente retratado nas enciclopédias, é a pessoa. É a pessoa, é o homem, é a mulher. É evidente que nós hoje estamos com estes purismos todos, de que temos que falar também da mulher, ou temos que falar em primeiro lugar da mulher. Não, em primeiro lugar não. Mas não temos que falar,
Nós temos que ser corretos na nossa acessão da palavra, temos que cumprir aquilo que a legislação determina, que obriga, nomeadamente, a composição de listas para determinados efeitos. Paridade. A paridade. Temos que, sim senhora. E porquê? Porque não aparecem tantas mulheres sempre disponíveis para isso. Infelizmente, em muitas das situações, há oportunidades e há oportunidades. Olha, eu cito aqui um caso concreto em Mafra. Permite-me só dizer. Houve, ainda este ano, as câmaras municipais têm sempre que se pronunciarem sobre os técnicos que, a cada altura da renovação, são indicados para CPCJs locais. Não, nada de extraordinário. Isto faz parte das rotinas. A última listagem que chegou à Câmara Municipal para a eleição, a indicação das 30 pessoas que iriam para a CPCJ de Mafra, em 15 efetivos, 15 suplentes, eu pessoalmente fiquei surpreendido com uma coisa. Em 30 pessoas tinha um único homem. Só um homem. Um único homem. E perguntei, mas a lista, a paridade aqui não se cumpre? Não há homens neste conjunto. Há muita falta. Mas eu posso falar sobre as mulheres, se quiser, António. É uma questão muito simples. Nós vamos ter que terminar. Hoje nem vamos fazer os positivos e Mas negativos. é uma coisa... Hoje trazia aqui Uma coisa muito simples. uma crónica para a senhora Ministra da Saúde. As mulheres, nós podemos falar em muitas destas pessoas, as mulheres destes imigrantes, homens, estão em casa e não podem sair à rua, e saírem à rua vêm de burca. É uma... E, portanto, as mulheres não são de facto respeitadas. Era isto que o António queria ouvir das nesta mulheres. situação. Quero ouvir outra coisa. Nesta situação. E os niqabs. E os niqabs. Mas esta é que é a realidade. Não, o problema é que... É um problema cultural. Mas pergunta quantos? Nem que seja um, Quantos? Lourdes. Quantos? Para mim, nem que seja uma pessoa. Quantos? Pronto, mas as mulheres não é só a questão da burca. Vocês sabem, por exemplo, já repararam que as mulheres seguem atrás dos homens e não ao lado? Sim, sim. Já repararam? Não, mas para quem vive ao pé de uma mesquita, Pois. atenção, as coisas são um bocadinho diferentes. Sobretudo quando passam mulheres, digamos, vamos chamar-lhe assim, nacionais, ao pé das mesquitas, se calhar têm que passar um bocado mais longe. E, portanto, há outras questões. São as mulheres ciganas, que também ninguém quer falar, mas que aos 13 anos são arrancadas da escola. E que são obrigadas a casar. Não são mulheres, são crianças ainda, são meninas. Pois, e eu isso cada vez estou menos receptivo para estas coisas. Porque as pessoas não querem ver, não querem tomar posição, porque, coitadinhos, e têm a sua cultura, e a cultura não... Os ciganos têm que cumprir a lei. Os ciganos e os outros. Pois, e os outros. Olha, nomeadamente o Partido Chega a cumprir aquilo que todos os outros partidos estão obrigados perante o Tribunal Constitucional. Nomeadamente a apresentação de contas. Mas eu garanto-lhe que o Chega apresenta contas. Pois. Não é, eles não estão aprovados. a confusão é outra coisa. É A confusão mais é outra. fácil falar desses. Mas garanto-lhe assim que o Chega apresenta contas. Mas apresenta mesmo. Eu depois digo-lhe o que é que queria dizer, não era isso. É sempre mais fácil falar deles do que do resto. É fácil para quem vira ao pé deles. É um discurso muito de café, é um discurso... Não é. E então é mais fácil. E não falamos sobre temas que efetivamente nos interessam. Mas é que esse tema das mulheres a mim interessa muito. Eu também me interessa, mas por isso a gente prepara um podcast só para... É que eu vou-lhe fazer uma pergunta. Ainda há pouco tempo houve um pai que o pai dele Sabe o que é que matou? aconteceu na escola em Viseu? Qual A escola? última notícia da escola em Viseu? Não sei qual é. Não. Da jovem que foi violada? Pois. Que eram quem? Pois, Eram tinha quem? nada Não, a ver com isso. Lourdes. Vocês estão a perceber? Familiar. É estas questões que às vezes nós levamos muito porque agora está Quem na acha agenda. que uma criança com 13 anos que é obrigada a casar é o quê? Se me perguntar a minha opinião particular, minha opinião de Lourdes Gonçalves, acho que a lei em Portugal não está a ser cumprida nesse caso. Claro. Porque acho que uma criança que não tem 18 anos não está pronta para casar. Pronto. Portugal é punido, quem é menor é punido em Portugal. Porquê é que não se faz? Lourdes, Tem toda a posso-lhe razão. fazer uma pergunta? Mas a questão... Não, a questão aqui é que quem é que tem que fazer? Quem é que tem que fazer? António, permita-me, eu sei que o se calhar António são aqueles que Nós já fazem temos a fazem uma volta e chegam à esquadra e incidentes. O que é que há a relatar? Nada. Está tudo ok. Mas não temos a lei. Cumpra-se.
Exatamente. António, eu vou fazer uma pergunta, permita-me. O jornalista é o António, mas é só uma pergunta aqui a Lourdes. Se eu É que há respondo, bocado... se eu quiser. Eu sei. Mas a questão é, eu quando falei nas burcas, a Lourdes disse quantos casos são. Eu digo-lhe, então a pergunta que eu lhe tenho que fazer é quantos casos são necessários para a lei das burcas ser justificada no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, enquanto questão de segurança, acho que sim. Ah, Eu ótimo. concordo com ela Pronto, na questão da ótimo. segurança. Eu acho que há aqui uma Eu questão. acho que se Muito bem. eu vou-lhe dizer isto, se um motoqueiro chega à bomba da gasolina e vai meter gasolina E na não moto tira o e tira o capacete. capacete por uma questão de segurança, então essa questão de segurança deve ser para todos os residentes em Portugal, que é a cara tem que estar destapada. Pois, claro. Pronto. Então eu só acrescento porque é que as polícias portuguesas não atuam quando vão ao lado de manifestantes por esta e por aquela razão, nomeadamente estou-me a referir ao grupo referenciado como 1143, Por que exemplo. perfilham ideias fascistas e Certo. andam de com Certo. aquelas burcas enfiadas pela cabeça que chamam-se Bataclava? Bataclava, não é? É outra Não palavra. sei. não sei quanto e tal. Não E sei vão se é. ali Não sei se é. polícias para assegurar que ninguém vai agredir aqueles manifestantes. Manifestantes que estão Cara tapada. encapuçados. Porquê? Porquê? que não atuam? Porque lá está, porque Alguns se são polícias também. se a polícia não atua em relação a uns, também não atua em relação a outros. O problema aqui é de exemplo. É de Não, o exemplo. problema aqui é de É. cumprir a lei. Pois, claro, 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 claro. Mas é o nós exemplo. temos. É o exemplo. Nós temos a lei, mas não serve para nada. Temos a lei, só que depois... Olha, mal comparado é como a lei é como o Código de Processo Administrativo. Você é obrigado a responder em 10 dias, mas não responder, acontece-lhe o quê? Nada. Não perde o mandato. Portanto, para que é que serve uma lei que não tem consequências? E será que a administração pública cumpre o Código de Procedimento Administrativo? Quando depois o CADA intervém, eu não tenho razão de queixa. Quando o caso... Mas isso é para meia dúzia de portugueses, que eu vou dizer ilustrados, que sabem o que utilizar outro argumentário perante a... Mas mesmo com o CADA, administração pública. as Não é consequências são zero. Não é fácil. Se um Presidente de Câmara achar que não responde, pode ser, digamos, admoestado, mas não perde o mandato. Claro. E neste país só se faz alguma coisa se isso implicar a perda de mandato. Mas pronto, hoje já evoluímos. Eu não quero deixar, independentemente de já estarmos com 1 hora, mas trazia algo pensado Não. para Já é uma pode hora. guardar para... Posso guardar, com certeza. E a Lourdes Gonçalves sim. também concorda? Vou guardar. Também concordo. Não, tá. Eu Também concordo. submeto-me, Não cansamos afinal, os eu nossos- submeto-me à democracia, está a ver? Cuidado com isso. É assim que Cuidado com a funciona. submissão. Cuidado com a cuidado, submissão. Daqui a bocado temos aqui o Passolini. Oi. Oi. Sodoma. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.